Acaba investindo numa empresa de festas e eventos, porque eu tinha criança, vamos fazer festa de criança. E aí a minha primeira experiência no empreendedorismo é assim. Mas eu também já tinha me formado em marketing, eu já tinha uma segunda faculdade que era marketing. E eu sempre amei construção de marcas. O branding, para mim, sempre foi algo que me chamava muita atenção. Legal. E aí, naquele momento, eu falo, vou ser consultora de branding, vou ajudar as mulheres empreendedoras a terem as marcas fortes dela, construir realmente uma marca. E aí, nesse momento, eu começo a atuar dentro de grupos de mulheres empreendedoras, vou para a parte de cosméticos, Mary Kay, começo a conhecer muito esse mundo. E ali eu vejo que uma das minhas amigas precisava de um posicionamento para crescer a autoridade. E a autoridade é uma métrica que não é você que tem que falar que você é bom. O universo, os seus clientes, aquela comunidade tem que atestar que você é bom. Mas para isso, você precisa ter uma mídia que ateste, que tenha um selo. Porque no seu Instagram, na época a gente tá falando de 2016, Facebook era muito forte. No seu Facebook, você tá colocando lá R$ 5 e dizendo que você é bom. Certo. Numa revista, num jornal, num outdoor, não é todo mundo que tem dinheiro para sair, primeiro, porque é uma mídia cara. E segundo, que você escrever artigos numa revista já te diferencia. Você tem uma autoridade suficiente para escrever sobre algo que vai influenciar outras pessoas. E aí eu fui buscar uma revista da cidade de Mauá para que uma cliente minha escrevesse. E aí eu tive a ideia, eu falei, olha, eu vou negociar com ele 2 páginas e trago algumas clientes, né, mensalmente nessa revista. E aí o valor que ele me cobrou era alto o suficiente para eu fazer a minha própria revista. E aí eu falo isso para ele, eu falo, nossa, o valor que você tá me cobrando, eu faço uma revista. Ele falou, vai lá e faz. E aí eu fiquei muito chateada, porque eu tinha certeza que ele ia adorar. O nome do eu já tinha o Caderno Empreenda. Dentro do Caderno Empreenda eu ia trazer mulheres escritoras e tal. E aí ele falou isso pra mim. E aí eu falei, não deve ser difícil fazer uma revista, né? A Pensei. cabeça da empreendedora, Né, né? a empreendedora tem essa, a gente se joga, né? Falei, não deve ser difícil fazer uma revista. Voltei pra casa muito chateada, isso era 11 de novembro de 2016. Voltei bem chateada pra casa, tal, mas eu falei, tá tudo bem. Eu vou fazer uma revista. Entrei lá no Registro BR, criei o domínio empreendarevista.com.br, paguei lá a taxa nesse dia, e nesse dia nasce Empreenda, sabe? Nesse Caraca. dia eu falo que nasce no meu coração esse projeto. E aí fui pesquisar como fazer revista, o que que eu precisava. Eu não era jornalista, mas eu tinha muitos amigos jornalistas, então fui, ó, você pode assinar esse projeto para mim. Hoje não precisa mais, né? Naquela época precisava, tá? Hoje eu que não fui formada em jornalismo, pelo tanto de artigos que eu já publiquei e já escrevi, eu já tenho meu registro de jornalista. Legal. Então, não necessariamente eu precisei passar por uma faculdade de jornalismo, né? Isso é uma coisa que eu falo, quem fez faculdade de jornalismo deve ficar muito nervoso, né? Porque não necessariamente você precisa passar pela sua faculdade de jornalismo. Mas assim, eu cresci muito nesse processo e quando eu resolvo fazer uma revista, eu fui entender assim, o que que eu gosto, o que que eu gosto de sentir quando eu pego um material, o que que eu quero ler, o que que realmente faz sentido para a jornada empreendedora, porque a pessoa, o empreendedor, ele tá sozinho. E mesmo quando ele tem muita gente na equipe, ele tá sozinho. Nem tudo a gente vai falar para a equipe. A gente aguenta muita pancada sozinho. Então eu falava assim, o que que a revista pode trazer que seja aplicável para aquele momento? Porque eu não quero só que a pessoa leia e fique com uma mente obesa. Eu quero que a pessoa possa falar, isso eu vou fazer agora, que sacada, já vou agora mudar isso. Então eu sempre trago o DNA da revista desde que nasceu. Ela sempre foi trazer os eitas, sabe? Eu falo, qual o seu eita? Qual o seu perrengue? Qual que foi aquela ideia que você teve ou aquele problema que você teve que de certa forma fez com que você tivesse que parar, estruturar, pensar e mudou a sua jornada? Qual lição você tirou disso? É isso que eu quero publicar. Porque se você tem a Porsche ou não, que bom, mas não é sobre isso que eu quero falar. Isso tem outras revistas de lifestyle que pode falar. Sim. A Empreenda, ela traz essa essência. Eu quero entender qual é a sacada que a gente pode tirar disso aqui, dessa sua vivência. Então, eu começo um projeto assim e aí eu me deparo com outro problema, né? Eu ia buscar as histórias para contar, para entender, e as pessoas não sabiam contar a própria história. Aí a pessoa sabia falar do vizinho, do que estava fazendo, mas quando tá sobre você, não tô fazendo nada. Não, você tá fazendo, com certeza você chegou aqui, você tem um passado, me fala. A pessoa não sabia falar, ela não se sentia pronta para falar. E aí eu achei um outro mercado que é o storytelling. E aí eu começo a me especializar em storytelling. Então, hoje eu sou especialista nisso também em função desses quase 10 anos escrevendo, contando e documentando histórias. E aí, olha que legal que aconteceu, porque eu pegava, a pessoa não conseguia falar, eu ligava o gravador e aí, conversando com ela, distraindo, eu ia extraindo tudo. Legal. Chegava em casa, agora a gente tem a IA que transcreve e tal, mas eu não tinha isso, né, amigo? Verdade. Você ia, eu ia assim, né?
E aí pausava, escrevia, pausava, escrevia. E aí eu transcrevia aquilo de uma forma e estruturava o raciocínio e entregava para ela ler. Olha aqui, a pessoa chorava. Nossa, essa é verdade. Nossa, isso me tocou, Elaine. Esse momento foi muito difícil. Você conseguiu trazer isso numa fala. E aí eu vi o ouro que eu tinha na mão. Porque as pessoas, elas não sabem contar a história, então eu podia ensiná-las e podia fazer esse serviço para elas também. Mas ao mesmo tempo, eu conseguia mostrar dentro da revista que ela tem uma jornada incrível, que nem ela mesma acreditava. Porque eu não estava inventando uma linha. Sim. Eu só tinha estruturado tudo que estava solto, que ela achava que não era importante. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu sofri um golpe, tal, tal, tal. Ah, não, isso não é importante. Isso é importante. Qual lição você teve aqui? O que que aconteceu? Onde você errou? Porque isso, quando eu trago para uma narrativa, eu estou ensinando alguém a não cair num golpe desse, mas ao mesmo tempo eu estou mostrando a sua força, como que você conseguiu ser resiliente para passar por isso. Então a leitura que a gente faz é diferente. E aí a pessoa ressignificava aquele golpe, sabe? Então foi muito importante esse processo e isso fez a empreenda crescer, porque aí quando as pessoas pegavam a revista, elas viam que não era um catálogo, porque qual era eu nunca quis fazer um catálogo. Se você abrir uma empreenda hoje, quase 10 anos depois, você não vai ver todas as páginas de anúncio ou aqueles mini anúncios, porque eu não acredito nisso. Tá. A revista, ela tem que trazer o seu legado, ela tem que trazer, eu tenho que olhar e falar, cara, você é muito foda, eu tenho que te vender de uma forma que não seja comercial, né? Então eu faço isso na revista. Claro que a gente tem anúncios de marcas? Tem, mas marcas que já são muito grandes no mercado. Agora, o que que adianta você falar assim, você trazer um institucional e a pessoa não se conectar com aquele institucional? Eu preciso fazer a pessoa se conectar, então eu tenho que trabalhar os dois lados. E as pessoas ganhavam dinheiro com revista colocando um monte de anúncio dentro. E aí você vai folhear, tem 2 páginas de matéria e mais um monte de classificados que você não vai parar para ler. Você não vai parar para ficar olhando aqueles classificados. Então eu não acreditava nisso. E aí foi onde as pessoas falaram assim: como será que ela ganha dinheiro? Ela nem tem anúncio, porque na cabeça deles eu tinha que vender anúncio. E eu me especializei em vender histórias. Eu me especializei em construir essas histórias, trazer essa essência das pessoas e vender isso. Então hoje a Empreenda, ela é esse sucesso pela linha editorial que a gente se diferenciou no mercado, entendeu? Muito top. Uma coisa que eu reparo, eu sempre acho muito legal das capas, a qualidade das fotos em si. Você ainda participa, por exemplo, pô, eu quero uma foto assim. Ou não, hoje você já tem uma equipe que já entende esse feeling e fala, ah, beleza, aqui vai sair essa foto. Como que Não, eu funciona isso? participo das matérias de capa. Eu ainda sou a funcionária número 1 da minha empresa. É, Eu ainda não larguei isso. Algumas coisas já não faço mais, mas até tem hora que eu falo, acho que quando eu fazia, eu brinco isso, quando eu fazia era melhor, né? Eu brinco. aham, Mas a foto de capa ou a essência que a gente vai passar, que nem essa foto que a gente produziu com o Joel, tinha todo um contexto, tanto a foto interna como a foto de capa. Então, marcamos um dia, fomos até a J Company, então foi uma foto produzida para essa edição, para esse contexto. Ontem mesmo a gente estava na produção de foto de capa do Hermes, que é a próxima capa aqui de Alphaville. Ele, né, é empresário aqui da Modefer, que é uma grande indústria aqui de São Paulo, né, que atende o Brasil todo e fica aqui em Alphaville, mas ele também é artista plástico. legal. Então, ontem eu fui fazer essa produção dentro da galeria dele aqui em Alphaville, e eu vou a campo, porque eu construí a narrativa, a gente validou, eu sei para onde a história vai levar, qual o objetivo daquela matéria, então a capa, ela tem que comunicar esse objetivo, Certo. sabe? E então eu tenho isso, eu adoro fazer isso. Eu gosto muito, é operacional. Claro que assim, a capa de Portugal não consigo fazer, a capa do Japão não consigo fazer, Beleza. mas as capas do Brasil eu participo.